pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui de novo com o nosso SenseCast, numa edição hoje muito especial para mim e eu acredito que vai ser para vocês também. Eu estou aqui com um convidado que vocês podem estar esperando, um terapeuta, alguém da área aqui, da psicologia, mas na verdade eu convidei hoje para estar aqui comigo um menino muito querido, que é o Enzo. Eu conheço o Enzo desde pequenininho e o Enzo tem um dom, tem um talento fantástico, entre outros, né, Enzo? Mas ele gosta muito de desenhar e desenha muito bem. E quando eu tive uma ideia para a Sense, eu logo pensei nele. Então, até o final desse podcast hoje, vocês vão ter uma surpresa da Sense e do Enzo, né, Enzo? É claro. Que a gente vai lançar hoje. Fechou? Enzo, conta um pouquinho para mim. Quantos anos você tem? Você fez uma pergunta difícil. Difícil? Agora. Eu tô brincando. Vai contar? Eu tenho 12 anos. 12 anos. E desde, você se lembra assim, com quantos anos você começou a falar, eu gosto de desenhar? Assim, segundo algumas fontes confiáveis, uma delas sendo meu pai, eu comecei a expressar esse meu talento, né, por desenho, quando eu tinha 3 anos. E o meu pai, ele percebeu isso quando ele viu um desenho que eu tinha feito do Batman. E aí ele viu que... Que vocês não gostam quase nada do Batman, né? Não é isso. É que ele falou, nossa, esse moleque tem talento, porque eu tinha 3 anos. E daí ele viu, tava com umas proporções, é lógico, né? Não tava a perfeição suprema. Você tinha 3 anos, né? O coitado parecia que foi atropelado? Sim. Mas mesmo assim ele viu, poxa, esse moleque aqui tem alguma coisa de diferente, né? Vou incentivá-lo. E daí deu no que deu. Que legal. Ô Enzo, você estuda? Não. Desenho, você tá dizendo? Não, você estuda, né, na escola? Isso. Você tá em que ano na escola? Eu tô no 7º ano. 7º ano. Você gosta de estudar? Depende da matéria, né? Tem esse negócio. Arte você gosta? Assim... Tem umas partes da arte que eu gosto, mas chega um ponto que você tem que estudar a história da arte, que daí é um saco de aprender. Entendi. Mas aí as outras matérias? As outras matérias são legais. Assim, a gente tem algumas raras exceções, né? Tipo matemática. Você não gosta? Deixa eu contar um segredo pra você, eu também não. Sempre tive dificuldade, você também? Também agora... Mas quando a gente estuda, vai. Assim, é isso, né? Se o professor quase arrancar os cabelos de te ensinar, você vai. Entendi. Pelo menos no meu caso é assim, mas Tá. E aí você tava me falando que você não estuda desenho. Não. Você nunca fez um curso. Assim, eu tenho um curso pessoal que é meu pai, mas eu nunca, assim, estudei mesmo, sabe? Nossa. Tá, nunca foi numa escola de... Não. Inclusive, muita gente me pergunta isso, né? Se, nossa, Enzo, você estuda e tudo mais. E eu sempre ou respondo que não, ou respondo que é meu pai que me ensina. Mas eu nunca... Meu pai, por exemplo, nunca pagou uma escola. Pra você fazer e tal. Não. Mas, por exemplo, num dia assim, mas tem hoje. Mas a participação também. Que eu dou dicas pra ele. Porque às vezes o pessoal fala, eu desenhar também, eu tenho ensinado tudo pra ele. Mas não. É muito natural dele. E é quando ele pede algumas dicas, algumas referências, algumas ideias, aí que eu oriento ele. Mas é dele. E, por exemplo, num dia assim, quantas vezes você desenha? Depende muito do dia. Se, por exemplo, eu tiver num dia que eu tenho muito compromisso, ou um dia que eu tenho muita coisa pra estudar, aí é bem difícil sair um desenho, pelo menos um desenho bom. Tá. Mas, normalmente, quando eu tô quieto lá no meu canto, sem ter muita coisa pra fazer, eu desenho. Porque, pelo menos, é uma coisa que eu sei fazer, e é uma coisa que também me agrada, ainda mais quando eu vejo o resultado e vejo que ficou legal. Entendi. Você acha que é um momento assim de você descansar, relaxar? Assim, o desenho Eu acho que sim, o desenho ele realmente faz você às vezes descansar, sabe? Dar uma desligada de tudo que tá acontecendo em volta de você e ficar só você na frente da prancheta, só desenhando, sabe? Meio que desligado Focado de tudo. no que você tá fazendo.
Isso, exatamente. Eu fico encantada, porque eu mesmo, se você me pedir para desenhar um homem, eu vou desenhar de palitinho. Tamanha a minha habilidade para desenhar. Mas você treina muito? Tipo, você vai fazer um rosto. Você faz rosto? Eu faço. Aí você treina bastante? Como é que funciona isso para você? Assim, depende, porque tem vários estilos, né? Querendo ou não, arte é uma coisa muito diversa. Sim. Então, você pode muito bem ter uns 30 artistas e cada um pode fazer um estilo completamente diferente do outro. Então, tem alguns dias que eu quero estudar uma arte mais realista, tem alguns dias que eu quero estudar uma arte mais cartoon, ou alguns dias que eu só quero desenhar o que eu mais gosto, que na maioria das vezes é o cartoon. E, sei lá, só ficar vendo uns vídeos sobre dicas, sobre algumas ideias pra ficar desenho mais Pra ir atraente. aperfeiçoando. É. Mas você não tem uma rotina assim, tipo, olha, eu preciso todo dia desenhar tantas coisas. Não, Você faz natural. porque Você sente e faz. isso, porque como eu não estudo desenho, logo eu não tenho lição de casa de desenho. Tá certo. Você que Assim, decide a sua lição. Assim, com algumas exceções, óbvio, né? Na escola, por exemplo, Às vezes tem que fazer alguma coisa. que normalmente a prova de artes é... Mas eu imagino também quando tem trabalho. que fazer uma ilustração, alguma coisa na escola com seus amigos, é você. Porque assim, eles falam que eu sou, né? Eles brincam falando que eu sou a reencarnação do Da Vinci. Aí... Tá. Mas quando o caso é, por exemplo, ilustração... É com você. Mas então eles reconhecem um talento também, você, vai. Porque querendo ou não, se ninguém soubesse que eu desenhava bem, né? Aí não teria muita graça. Ah, não, mas é um talento que não dá pra esconder, né? Até porque se você perguntar pra qualquer amigo meu, eles falam, na maioria das vezes, quando o Enzo termina de fazer alguma coisa, lá tá ele fazendo uns desenhos ultra aleatórios. Entendi. Ô, Enzo, e além de desenhar, o que mais você gosta de fazer? O que eu gosto de fazer também, eu gosto muito de ler quadrinho, que eu acho que é uma coisa muito boa. Primeiro que daí eu também vejo desenho, e segundo que tem alguns quadrinhos que tem uma história boa, tem uma história envolvente, e uma outra coisa que eu também gosto de fazer bastante é jogar, seja jogos de videogame, tabuleiro, ou qualquer outro gênero. Esportes, eu gosto de basquete, handball, esse tipo de Você joga na esporte. escola? Isso. Mas, assim, eu tenho várias outras coisas que eu gosto de fazer, por exemplo. Às vezes eu gosto de ler, às vezes eu gosto de fazer um monte de coisa. Mas se você for perguntar pra mim qual que eu mais gosto de fazer, a resposta é sempre a mesma, desenhar. É o que você mais gosta de fazer. Isso. E você se imagina mais velho? Assim, com uns... Mais velho não, né? Porque... Assim, mais velho. Quando você for mais velho. Depois dos 18 anos, você quer dizer? Depois dos 18 anos. Você se imagina fazendo o quê? Assim, tem várias coisas que eu gostaria de fazer. Obviamente, Todas envolvem desenho? Não, alguma... Por exemplo, às vezes medicina, eu não sei. Talvez eu tenha algum interesse por medicina. Eu legal. também já pensei em ser roteirista. Na verdade, eu ainda penso em ser, porque é um tipo de coisa que eu também gosto, de escrever história. Mas, assim, animador, programador de jogos, sabe? E culinária? Culinária também, mas não me imagino como um emprego, eu imagino mais hobby. como um hobby. Tá. Mas, assim, todas elas têm uma coisa em comum, com exceção da medicina. Todas elas envolvem arte. Sim. Uai, a medicina não deixa de ser uma arte, hein? Eu sei, mas... Tem que ter talento ali pra... mas é que nela você tem que ser um pouco menos criativo e mais técnico, né? Sim, é verdade. Enzo, enquanto a gente tá conversando aqui, tá todo mundo vendo que ele tá fazendo alguma coisa muito especial, certo? É claro. Então vamos contar pra todo mundo o que a gente combinou? Quer dizer, a maioria deve estar, né? Mas eu sei que você
só ligou esse podcast pra ouvir enquanto você tá lavando louça, tá bom? Eu sei que você fez isso. Será? Não esconde de mim, não, que eu sei que você está Ô, fazendo louco, isso. não. nesse exato O momento. nosso público não lava louça. Nossa. Bom, gente, então agora eu vou contar pra vocês o nosso segredo, né, Enzo? É claro. Desde que eu organizei a Essência, eu queria ter um mascote. Eu queria ter um personagem que nos representasse, que pudesse conversar com vocês, que pudesse interagir com as crianças. E aí, eu não sou boba nem nada, eu logo lembrei do Enzo e eu convidei ele para ele mesmo desenvolver um personagem pra gente. Então esse é o nosso segredo. Enquanto a gente tá conversando aqui, gente, é a coisa mais linda de ver. Ele tá fazendo o nosso personagem, porque ele já tem cara, né, Enzo? Uhum. Mas eu quero que o Enzo conte um pouquinho pra vocês como é que ele desenvolveu o nosso mascote, ou o nosso personagem aqui. Então, tia Carol, eu já dando um spoiler pra vocês, né? É um cachorro que eu escolhi e por alguns motivos. O principal é que um cachorro, eu pelo menos imagino, por eu ser criança também, normalmente as crianças têm mais afinidade com animais. É lógico que se eu colocasse um humano, também daria certo, mas eu acho que um cachorro dá mais certo ainda, né? Então eu fui pesquisar sobre cachorros que têm ligação com, mesmo que fosse pequena, com o autismo. E daí eu acabei achando o Golden Retriever, que ele além de ser um cachorro muito bonito, ele tem uma cor dourada muito chamativa, ele tem uma ligação com o autismo porque ele é muito companheiro. E eu pensei que é isso que a Sense é, né? Uma companhia para essas pessoas, né? Sim. E daí eu acabei vendo, né? Eu acabei decidindo que eu faria ele de maneira antropomórfica, ou seja, um cachorro, só que ele copiaria movimentos humanos e que tem um visual também cartunesco, para ser ainda mais chamativo, né? E daí eu continuei a pesquisa, né? E é isso. Foi assim que eu decidi Criou. que seria um Golden Retriever e por que ele seria um Golden Retriever. Gente, eu vou falar o que agora mais? Então vamos só agora contar para eles o que nós vamos fazer. Nós vamos apresentar para vocês, enquanto o Enzo vai terminando o que ele está desenhando durante toda essa conversa nossa, eu vou mostrar já o que ele já me enviou, né, Enzo? Ó, a gente ficou aqui sem saber o que escolher, porque um é lindo que o outro. E aí, nós vamos lançar, né, Enzo? Pedir a ajuda dessa galera aí, certo? Você me ajuda? Porque a gente tem o personagem, mas ele não tem o que ainda, Enzo? Ele ainda não tem um nome, infelizmente. Você vai chamar ele, né? Ele tá brincando lá com os amigos. Como é que vai chamar ele? Isso. Vai ficar lá, né? Então a gente quer que vocês nos ajudem, dando um nome pro nosso mascote, tá bom? Envia pra gente aqui uma ideia. E a ideia mais legal, vocês vão aguardar, porque nós vamos ter muitas surpresas legais para aquele nome que ganhar. E aí, pessoal, logo depois aqui do nosso podcast, a galera aí do marketing já tá bolando, já tá com tudo já tá com tudo quase pronto para nós lançarmos. Nós vamos lançar aqui um concurso pro nome do nosso mascotinho. Então, vocês podem entrar lá, acompanhem as nossas redes sociais, que vai ter todas as informações e pode guardar, porque quem ganhar, o nome que for escolhido, vai ter um presente bem legal para você. Olha, cara, ele desenhou conversando comigo. Mas nem que eu me concentre 3 anos. Eu me sinto humilhada. No bom sentido, certo? Não, eu sei. Você é bom nisso, eu sou bom em outra coisa. É assim que funciona a sociedade, certo? Certo. Então tá bom. Você é bom em lidar com crianças, eu sou bom a ajudar você a lidar com crianças. Isso aqui. Fechou, amigo. Você é fera. Gente, então, olha, eu quero encerrar aqui o nosso podcast agradecendo o Enzo. Obrigado. Agradecer você, Enzo, porque você foi muito pronto, muito rápido. Gente, vocês não têm noção. Essa encomenda veio assim, ó, muito rápida. E eu fico muito feliz. Eu adoro criança, adoro adolescente, acho que não é novidade pra ninguém. E é um prazer ter você aqui, receber você aqui. Porque esse talentaço, gente, enquanto a gente conversava, ele fez o mascote na hora.
Então, assim, muito obrigada, viu, Enzo? Que Deus abençoe o seu dom, que você use ele cada vez mais para ajudar as pessoas, como você mesmo falou aqui, né? Carol, eu posso ajudar você com as crianças, e é isso mesmo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Imagina.